E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de um filme que é muita viagem, A Chegada. Você reparou que no filme tinha uns sons que pareciam de diridu e harpa de boca também, uns sons muito esquisitos. Eu fiquei, gente, que sons esquisitos. Eu fiquei falando. Bom, gente, esse aqui é o Shumei. Boa noite, ou bom dia. Se apresente, fica à vontade, Shumei. Chamei. Só Shumei. Eu chamei. Mas Shumei tem uma relação com Mongólia, né? Sim, ele é uma palavra de origem mongol, cujo significado, ele denomina o nome de um canto existente lá na região deles, que tem essa palavra. A pronúncia não é Shomei. Shomei é como se você estivesse olhando a palavra e lendo ela na língua portuguesa, mas ela tem uma outra pronúncia. Kurmei. Então, Adriano, o que você achou do filme? Pois é, filme interessante. É um filme que, rapaz, eu conheço o Shumei há muito tempo, há mais de 15 anos, e a gente se conhece de várias paradas aqui em Brasília, paradas principalmente culturais. E guturais. E guturais, no canto Tuvan, que vocês vão poder conhecer um pouco também no final. Mas, assim, do tempo que eu conheço o Shumei, junto com ele que me levou para beber o chá da ayahuasca. E o filme é uma borracheira. Ele é uma viagem de ayahuasca. Sim. Eu achei muito, uma viagem das boas de ayahuasca. Eu acho que vale a pena. Se vocês têm curiosidade com esse filme, não deixem de assistir. Para mim, tá ali juntinho com o Contato de Carl Sagan. Tá juntinho, pau a pau. Contato é assim, uma referência quando a gente fala de filme de ficção científica e vida alienígena inteligente, qualquer coisa. Não, você já reparou também assim, que o filme, como é que fala, assim, o beabá, o clássico assim, desses filmes de contato alienígena, os caras já chegam já batendo papo na nossa língua, que história é essa? Assim, tem uma maquininha. Mas eu acho que na chegada, o que rola? Eu acho que eles sabiam falar a nossa língua, mas era necessário que nós aprendêssemos a língua deles. Senão não ia. Se eles chegassem falando a nossa língua, é aquela coisa, você vai para o exterior e você só fica falando com um brasileiro lá. Você não aprende inglês, cara. Sim, não aprende inglês. Então os caras, eles produziram no filme uma imersão na língua deles. Foi um banho linguístico que eles deram na humanidade. Quer dizer, na humanidade, mas quem conseguiu pegar a tempo o que estava acontecendo é a personagem principal, que é a linguista, né? Eu senti, como é que fala, como se fosse, como tivesse acontecendo mesmo, como se eu estivesse tentando me comunicar com qualquer pessoa e que você, e assim, que ambos têm que aprender a língua um do outro. Assim, eu senti uma, como é que fala, assim, uma impotência, mesmo assim como seria a impotência que eu sentiria se eu encontrasse um ET aqui agora. E a gente tentasse se comunicar, eu jamais saberia, assim, né? Eu faria assim. Assim, esse é um sinal que eu vi esse sinal numa revistinha UFO da década de 80, que é o sinal de paz para UFO, para ET. Assim, esse aqui assim, do Spock, né? É assim. Não, o do Spock é assim. Isso, do Spock é assim. Mas é assim. Só Cadê? isso aqui, ó. Só isso aqui. Não, mostra lá. Desculpa. Só isso aqui. Só isso aqui. É isso. E com um leve sorriso assim. Ó. Eu fiz um sinal desse para um cara que chegou loiro uma vez na moradia da MB. Ele tinha tomado toda, sei lá o que ele tinha usado, chegou muito louco, cara. O cara chegou gritando no corredor, a gente saiu com a vez, tinha um corredor longo, e ele veio do fundo do corredor. Primeiro ele passou voando, fazendo aviãozinho como se fosse sair voando lá da moradia. Aí ele veio. Que ele veio andando, ele parou de madrugada, e eu falei, porque eu estava na época com a namorada da época, e falei, vamos fazer sinal de paz para extraterrestre. Assim que o cara chegou, nós ficamos assim, na frente dele, no corredor, e o cara, ficava uivando assim. Pô, em contato com o ET, né? Com certeza. Ele gritava, cara, ele uivava, uma coisa meio convulsiva, assim. Sei. Vamos voltar pro filme, né? Sim. Vamos lá. Então, assim, eles queriam que a gente aprendesse a língua deles, primeiro ponto. Por isso que eles não chegaram falando a nossa língua. Isso é o que para mim ficou claro, né? E assim, não facilitaram. Por que não facilitaram? Eles poderiam ter falado um pouquinho, vocês precisam aprender a nossa língua, porque a gente quer, né, dar um presente para vocês. Por que eles não fizeram isso? Se eles queriam dar um presente, por que eles agiram de forma, assim, meio inexplicável, né? Não queria dar um presente? Só chegar a comunicar, mas o presente era aprender. Ok, o presente era aprender, mas precisava fazer tudo em tempo integral na língua deles,
Eles podiam fazer uma introduçãozinha, ó, a gente quer ensinar vocês, né? A gente vai dar uma introduçãozinha aqui na língua de vocês e tal. E aí fica aquela questão, eles sabiam de fato falar a nossa língua? Então é a partir disso que fica a questão, né? Se eles sabiam de fato. Mas uma coisa era clara, os personagens ali, os humanos precisavam aprender a língua deles, né? Pois é, e ela dominou, não foi? Foi se impondo, né? Porque não teve jeito. A minha impressão é essa, é como se os humanos ali tivessem desembarcado num continente novo. Os caras foram continentes da situação, os humanos foram um conteúdo, né? Foram continentes, eles receberam os humanos chegaram até eles, mas foram abarcados por eles, totalmente, apesar de ser somente 12 pontos na Terra, mas eles abarcaram, essa é a impressão que eles conseguiram abarcar o nosso contexto ali, a nossa realidade, mas os caras pareciam ser imensamente superiores em termos tecnológicos, convenhamos, né? O que faz com que um filme de produção americana fique tão bom também é a produção, né? Geralmente, sim, foi uma boa produção. Uma grande produção faz muita coisa, né, cara? Você pega uma história boa, às vezes você pode estragar ela completamente se a produção for ruim, se tudo isso for ruim. Foi baseado num livro, não sei se no final você vê, é baseado num romance, muito possivelmente não deu tempo da gente ainda ir atrás das informações, mas eu fiquei curioso de ler o livro, de ler o romance. E tem muito livro bom por aí, né, que ainda não transformaram em filme nem nada, né? E esse é mais um deles, assim como um brasileiro que eu entrevistei aqui no canal, que é o Alexei Losworth, e ele fez escreveu um livro, Os 18 do Escorpião, também dava um filme legal, né? Mas o interessante do filme de hoje é como que eles propiciaram a ela uma experiência muito forte, espiritualmente muito forte. Os conteúdos são espiritualmente muito fortes, os conteúdos que ela começa a ter quando está se comunicando com eles. Conteúdos de quê? De morte, né? Esses conteúdos são muito fortes espiritualmente, né? Teve muita abordagem, né? Que ia aparecendo ali em forma de sonho, até que chegou a hora assim que ela finalmente entendia o que ele falava sem olhar no programa do computador que eles tinham desenvolvido para decifrarem a linguagem deles, né? Ela deixou de olhar porque ela já estava sabendo, já estava sonhando na língua, ela já estava aprendendo a língua mesmo, ela estava se tornando fluente. Mas o interessante é que conforme ela se torna fluente, ela, claro, né, começa a ter as visões. E as visões fazem um quadro completo. São visões premonitórias, porque o espaço não é concebido linearmente para eles. Eles têm uma compreensão, uma sensação do espaço que não é linear. Então, passado, presente e futuro ficam o tempo todo, de alguma forma, acontecendo. E, com isso, não que ela acabe tendo poder de previsão, né, porque é simplesmente o que ela vive. O que ela vive. E não tem, e parece que, pelo que eu pude entender, não há muito, parece que não tinha muito como escapar. A ideia de Moira mesmo, né, de destino. E se você foge, você cai no destino. O que é o destino? Aqui, o caminho que você faz quando você está fugindo do destino. Eu senti muito isso também no filme, porque ela pergunta para ele no início, o cara com quem ela, né, se apaixona lá, né? Eu não lembro o nome dele agora, nem o nome dela. Ian. Ela fala, mas será que se eu agora, se eu já estou sabendo o que vai acontecer, será que pode mudar? Essa que é a questão dela. Mas, claro, a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que, de fato, a gente teve de significativo é que uma coisa ocorreu, mas aí eu achei interessantíssimo, porque o futuro veio para ela para falar do que ela tinha que fazer no presente. Mas no futuro já consolidado e sussurrou as palavras para ela pro coronel japonês, lá pro general japonês. Sim, agora você observou, general chinês. Né, se você observou que teve um gancho no filme, assim, teve uma trava no filme, que foi uma tradução. Eles se viram numa dificuldade, que eles ficaram na dúvida de uma tradução de uma palavra. Ferramenta e arma. Primeiro eles caíram na arma, né? É. Primeiro eles ficaram na arma, até depois de um tempo eles construíram. E ela falou, eles não sabem a distinção entre ferramenta e arma, e no final das contas era uma ferramenta, mas eu achei essa brincadeira com o tempo que eles fizeram, né? De repente ela está lá, o passado a visita de uma forma que ela não conhece, ou o futuro, e por assim vai. Para mim pareceu uma borracheira porque eu tive sensações parecidas. Teve uma vez que ocorreu o quê? Uma pessoa com quem eu estava com dificuldades, com quem eu tinha brigado muito, uma pessoa muito importante para mim, e que a gente havia rompido relações,
apareceu para mim criança. Eu não conhecia essa pessoa criança. Sei, Na borracheira. sei. Apareceu para conversar comigo e apareceu. Então apareceu um passado que eu não vivi. E se comunicou comigo, e deu instruções, e falou, faça assim, faça assado. No caso dela, Sério não. mesmo, rapaz? No caso dela foi o contrário. Foi o futuro que voltou, né? Alguma coisa que ocorreu no futuro vem, volta e ao mesmo tempo se refere ao passado para ela poder resolver algo no presente. Adriano, acho que eu já consegui assim associar a pergunta que você me fez. Naquela parte que ela vai num ambiente e que é um ambiente que parece que é um ambiente aquático, assim que ela ficou realmente como você está falando, assim que nem uma experiência espiritual. Tanto é que ela sente uma dificuldade, como se fosse na borracheira a primeira vez. Quando você é na borracheira, você também tem o primeiro estranhamento, que isso é natural para qualquer coisa na existencialidade humana, qualquer coisa que se apresente fora assim do padrão que já está gravado ali na nossa consciência e tudo mais, a gente vai estranhar, né? Até a gente compreender o que seja e esse estranhamento desaparecer. Então, agora estou entendendo a pergunta que você me fez. Sim, então minha resposta é sim. Outra coisa interessante. Né, porque ela passa até mal, ela chega a passar mal, inclusive. Ela fica mal, assim, ela passa mal. É muito onírico o filme, porque você imagina, a espaçonave dos caras tá assim, ó, não tá na vertical? Sim, tá na vertical. Tá na vertical. Aí eles entram por baixo e abrem a porta embaixo. Exatamente. Que eles entram, chega um momento que a gravidade acaba. Isso, a gravidade some. Diminui muito. Imagina, o cara tá com a garrafa fica sobe. Pois é, isso fica inclinado ali na parede, que nem um Homem-Aranha. O que era horizontal, vertical, ficou horizontal. Ou seja, vamos trazer então para a realidade do filme, Adriano. Eu achei isso muito, assim, imagina, esses ETs, isso é muito... eles dominam os mistérios da gravidade dentro do universo. Porque, assim, para cada astro, é concernente uma quantidade de gravidade relativa ao tamanho, ao posicionamento, tudo que tem um determinado astro. Eles viraram, viraram o nosso mundo assim de cabeça para baixo e, como é que fala, eles pegaram a lei de Newton e fizeram assim. O cara que é físico fica doido quando ele vê que não tem gravidade. Pô, não é possível. Não é possível, ele não acreditava, exatamente. Né? E tem também o quê? Aquela questão da linguagem, de que é uma linguagem que vai permitir uma outra percepção. E eles chegam a falar disso. Conforme você mergulha numa nova linguagem, há a possibilidade de você, de alguma forma, ser de uma forma diferente. Emergir numa nova língua é, de fato, poder vivenciar um outro ser, sabe? Um outro ser seu, poder reconstruir um pouco o seu modo de se relacionar com o mundo. E o filme pega isso de forma radical. É a hipótese Sapir-Whorf, que ela coloca lá, não conheço a hipótese, essa é uma hipótese que existe em linguística, segundo o filme, não tem que pesquisar ainda. Mas, assim, falar uma outra língua é exercitar uma outra personalidade. E, no caso lá, essa língua é uma língua até meio que onipotente, uma língua muito forte, uma língua que tem um poder muito grande, então traz mais poder para quem domina essa língua. É isso que o filme está falando. Tinha muito pouca pronúncia, porque você acha que eram assim, sons tão assim, tipo, distanciados que seria da nossa realidade e da realidade deles. Então, eles trabalharam o quê? A grafia da linguagem que eles estavam querendo se comunicar. Então, a linguagem ela ficou bem dramática. Você viu que tem uma hora que ela abre o livro? Isso, porque... Ela abre, e ela está nos pacotes, e parece que é edição já ali recente, mas ela abre língua universal, linguagem universal. Ela abre e está lá para Hannah, que é a filha. Mas olha só, linguagem para Hannah. Isso vai acontecer um tempo depois, pelo menos 9 meses depois. Aquilo ali já é também uma mistureba de tempo que está fazendo o filme. Porque ela está dentro, não dava tempo para publicar. Ela está pegando um livro do futuro na mão. Ela está vivenciando o futuro. Ela abre, ela vê para Hannah, tal, língua universal, que já ensinando a língua dos caras. Então isso vai ocorrer no futuro. E ao mesmo tempo aquilo deu alguma pista para ela, né, conforme ela abriu o livro. Talvez ali ela tenha entendido melhor essa impressão de que a língua dava essa possibilidade de trabalhar o passado, presente e futuro não de maneira linear. Então, deixa eu te perguntar aqui, então, roteiristicamente, falando do filme, você gostou do roteiro? Cara, é um filme 3D, sem precisar assistir em 3D, porque ele retrata a ideia, não é nem 3D, né, assim, mas é uma vivência 3D o tempo todo. Qual a vivência que ela está tendo o tempo? A minha impressão é de que ela está tendo uma vivência espacial, 3D do tempo. Ela não está tendo uma vivência linear do tempo.
Então ele joga mistérios, ele joga um monte de questões, enche o espectador em questão, e quando chega nessa parte que eles mudam a gravidade e que eles começam a ter a primeira relação ali, ele começa aos poucos voltar nesse fio da meada até ele ir, como é que fala, alimentando a cabeça da gente. Então ele foi aos poucos, ele foi trazendo a gente para a história. É assim que se constrói uma boa história Isso, mesmo. exatamente. Você primeiro cria um final deixa o cara surpreendente. doido. Primeiro pense que você tem que surpreender. Então o final tem que ser surpreendente. Ok, o final tem que ser surpreendente. Nesse ínterim, você cria um monte de coisinha ali, você vai distraindo. Até de repente você dá uma cacetada final. Então o importante de uma boa história é o final. É o mais importante da história, é que ele seja surpreendente. Agora assim, ó, seja Predador, o que for, Rambo, o que for, sempre tem o velho roteiro do beijo. Não. Havia a expectativa de um beijo quando eles estavam lá perto da nave e tal. Isso, foi. Achei barato isso. Também foi uma sacada. Não vamos pôr um beijo aí não. Porque ela pega e segura. E abraça. Ele assim, ó. E abraça. Primeiro ele segura assim. Então a galera falou assim, vai rolar uma língua agora. Mas aí não, ele chega, ela encosta o nariz nele assim, sabe? O filme é um filme que a surpresa que ele coloca não é uma surpresa muito grande, né? Não é uma surpresa, assim, era isso, era aprender a língua dos caras. O filme impressiona muito por esse jogo com o tempo. Então tem uma hora que ela tá vendo um negócio que a gente não sabe se é passado, a gente fica achando que é passado. Sempre que ela vê a filha, a gente fica achando que a filha morreu, a filha não sei quem. E não, ela falou para ele no início, sou solteira. E ele também, sou solteiro. Não tinha filha ainda, não tinha nada. Então o filme conseguiu confundir muitas pessoas, a minha impressão assim, até um certo ponto, que ela está tendo contato com os ETs e lembrando a filhinha que morreu. Não! Ela está tendo contato com os ETs e está vendo uma menina que ela não sabe quem é. E chega uma hora e ela faz a pergunta. Quem é aquela menina? Tem uma hora que ela faz a pergunta. Então, nós, espectadores, estamos ali pensando, nossa, né? Ela está lembrando da filha. Não estava lembrando de filha nenhuma. Ela estava vendo coisas que ela ainda ia vivenciar, né, no futuro. Melhor atuação. Quem que você achou ali de melhor atuação? O filme inteiro dela. Eu nem sei o nome da atriz, me perdoe. Fica... Ela é o filme, a própria atriz. Ela é a atuação protagonista mais forte, a que mais faz a gente sentir alguma coisa. Ali, lá o Abbott, ou o Costello, que foi, então, o coadjuvante melhor. Ou então o próprio namorado, né? O companheiro, o cara que vai se transformar no marido dela. Eu gostei mais do ET. Eu dava o Oscar pra ele. Pois é, mas os caras, né? Que personagem é aquele? É um personagem que simplesmente não tem a nossa comunicação e tal, o tempo todo jogando fumacinha ali, todo né? tempo jogando só jogando uma brisa aí na cara dela. Só fazendo bolinha assim, ó. Eu sei que ele faz um cigarro assim. Aquela bolinha assim era só isso. Fica pensando o que tira aquela fumacinha, porque ela ficou muito doida, né? Ficou muito doida. Eles se tocaram também, ali, né? Tinha um divisor de ambientes, né? Isso é remanescente do filme DT, que Adriano faz aquele negocinho do dedo assim, né? Não tem negócio que sim, DT do exato. Assim, eles não fizeram com o dedinho, fizeram de outra maneira lá que eles fizeram a maneira. Eles fizeram com aquela sugando, né? Com a ventosinha. A ventosinha ali, ó. Ficou mais sexual o negócio, né? O lance ficou bem. Eu confesso que eu senti medo, mas olha, assim, eu achava que o ZT ia sair comendo a galera, saca? Não tava apostando muito nisso, não. Eu não achei isso em nenhum momento, porque seria muito clichê. Eu tava esperando mais o filme e o filme não me frustrou. Não me frustrou. O filme não me frustrou. E olha que eu esperei bastante desse filme. Então, eles começarem a matar as pessoas ali, sem as pessoas estarem fazendo alguma coisa, né? Porque o que eu achei até muito de assustar e idiota é como que muitos começaram a se relacionar com aquilo. Eles não estavam agredindo ninguém e já tinham, né? Aí bota os coitados dos chineses, dos russos para atacar os caras. E assim, os alienígenas não estavam agredindo ninguém. E os caras já foram atacando. Eu não sei se precisava disso. A passagem para essa parte não ficou muito boa. Né? Talvez no livro seja melhor. Certo, assim, mas assim eu gostei também, assim que não teve aquela chuva, aquele exagero de fantasia tecnológica. Também. Tinha, assim, eles vieram tratar de tecnologia, mas não foi apresentada essa tecnologia. E assim, o que ficou de tecnológico, então, coisa só a nave.
Não, a questão... Só nave. Mas não ia combinar. Se eles dessem o peixe e não dessem a vara, porque o filme foi isso. Eles deram só a vara. Só vieram para deixar os instrumentos, os meios, né? O modo para você chegar lá. Esse aqui é o modo para chegar lá. Não vamos entregar nada pronto, porque, inclusive, para poder entregar algo pronto, você não cria estrutura nenhuma. Não adianta você chegar, por exemplo, com um drone e vão pegar uma tribo isolada lá no meio da Amazônia. Você dá um drone de presente pro cara. Se a pilha acabar, pronto, acabou o drone. Acabou o drone. Não tem estrutura. Então, de fato, se você quer uma tecnologia nova, você precisa de toda uma estrutura junto. Sim, de manutenção. certeza. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Não adianta acreditar que a gente chega em algum lugar e muito rapidamente a gente entrega de mão beijada uma tecnologia prontinha e os caras vão conseguir resolver todos os problemas do mundo, porque é uma tecnologia prontinha que eles nem conhecem direito, que eles não têm estrutura para lidar com ela, para mantê-la, inclusive. Né? Eu acho que eles deram a mensagem sem gastar, sem precisar, como é que fala? Né? Assim, nem precisou de tanto efeito assim, para dar o recado que eles queriam dar. O básico. Eu não sei qual foi o orçamento. Só isso que ficou... Não sei qual foi o orçamento. Mas é interessante, é um filme interessante se você comparar o orçamento com qualquer filme mais ou menos Isso, mas ele não é um filme de efeito especial, assim, que ele quer se apresentar para o público efeito especial. Não tem batalha, não tem... Exatamente, não tem guerra, ele quer apresentar aquela mensagem mesmo, do final mesmo. Eu acho que é um bom filme, porque ele se sustenta no roteiro, na história, no quebra-cabeças da história, numa história que surpreende, numa história que faz você... viajar com ela, você mergulhar, sonhar com a história. A história é um sonho, a história desse filme. Né? É um sonho acordado. Muito bom. Adriano, assim, eu quero aproveitar que a gente está aqui batendo papo, recomendar o filme assim, para você assistir, muito interessante, Time Lapse. No Netflix tem. Pois é, tá aí o filme recomendado pelo Chumei. E se vocês conhecem, dê aí sua contribuição, comentem sobre esse filme que eu não assisti ainda, não tenho ideia do que seja, como é que é. Ó, interessante, esse filme incomoda. É uma rasteira, assim, eu gosto de filme assim que dá rasteira ali naquele padrão pronto, assim, do que se espera no roteiro, né? Porque às vezes assim tem os roteiros assim que são óbvios, né? Demais, assim, você tá começando a assistir, você já sabe o que vai acontecer. Bom, meus amigos, é isso. Comentem, digam para mim aí, para mim, pro Chumei, o que vocês acharam também do filme, se vocês assistiram. Obrigado pela sua audiência e com o Canto do Vano aqui do Chumei. Até a próxima!